Tragédia. Aconteceu ontem às 11h20. Ninguém acreditou em Padre Pio. Uma tragédia não começa com gritos, nem com sangue no chão. Às vezes, ela começa no silêncio, no desprezo, no descaso. Foi exatamente às 11h20 da manhã, quando o mundo parecia seguir normalmente, que algo invisível se rompeu. Um aviso ignorado, um sinal menosprezado. As palavras de Padre Pio foram escutadas por muitos, mas levadas a sério por quase ninguém. Era como se todos estivessem ocupados demais para enxergar o que estava diante dos olhos. E quando perceberam, já era tarde. O que estava para acontecer não podia mais ser interrompido. E o pior, era exatamente como ele havia alertado. A maioria das pessoas prefere acreditar naquilo que não incomoda. O conforto da dúvida é mais acolhedor do que a dor da verdade. Quando Padre Pio avisou que forças espirituais estavam se movendo por trás das tragédias cotidianas, muitos sorriram com desdém. Mas as mães que perderam seus filhos naquela manhã não sorriram. Os olhos que viram o céu escurecer antes do tempo, os corações que sentiram um peso inexplicável no peito, esses não duvidam mais. Eles sabem. Algo foi ativado. Algo que não tem explicação lógica, mas que ecoa na alma com um som que não se esquece. Ele havia dito: o céu vai falar de novo, mas poucos entenderão. E ontem, às 11h20, foi exatamente isso que aconteceu. Só que ninguém estava preparado. Nem mesmo os mais religiosos conseguiram compreender a profundidade daquilo que se manifestava no ar. Uma mulher caiu de joelhos no meio da rua. Chorava como se reconhecesse algo que não via. Não havia ferimento, mas havia dor. Não havia sangue, mas havia clamor. E ali, entre as lágrimas, ela sussurrava: Padre Pio, por que eu não ouvi antes? Agora ela escuta. Mas o tempo já não volta. É difícil admitir que se perdeu a chance de impedir algo terrível. Mais fácil é acusar, duvidar, zombar de quem ousa enxergar além da superfície. Mas a fé não precisa de provas. A fé exige entrega. Padre Pio não falava para convencer, falava para alertar. Suas palavras eram flechas espirituais, direcionadas aos corações que ainda pulsavam esperança. Mas quem escutou riu. Quem ouviu, ignorou. E o que restou foi o vazio. Um silêncio sepulcral que tomou conta da cidade como uma sombra densa. Não era noite, mas parecia. E em cada canto pairava a mesma pergunta: por que ninguém acreditou? No primeiro comentário estou deixando um presente de fé. Um livro com revelações ocultas de Padre Pio que não foram reveladas ao grande público. Poucos terão acesso. Baixe agora, antes que desapareça. Depois escreva: Amém. Hoje Deus falou comigo. O telefone tocou 3 vezes e depois parou. Ela não atendeu. Nunca soube quem era. Mas na mesma hora, o cachorro latiu como se visse algo que os olhos humanos não podiam captar. A luz piscou. O rádio ligou sozinho. E uma presença tomou conta do ambiente. Fria, firme, observadora. Era isso que ele queria dizer. Ela pensou. Era disso que o Padre Pio falava. Mas agora já era tarde. O pressentimento virou certeza. Algo espiritual havia se manifestado. E ela entendeu, com o coração acelerado, que sua incredulidade custou caro. Demais. Não era sobre medo, era sobre negligência. Não era apenas uma profecia distante. Era uma advertência urgente. Padre Pio sempre avisava com ternura, mas havia dor nas suas palavras. Como se soubesse que seria ignorado. Como se previsse que os corações estariam fechados, endurecidos pelas distrações da vida moderna. Mas para quem o escutava de verdade, havia chance. Ainda há. Porque mesmo na tragédia, a misericórdia de Deus se manifesta. Mesmo quando ninguém acredita, Ele insiste. Ele envia sinais. E mesmo quando tudo parece perdido, uma voz suave ainda sussurra: volte, ainda é tempo. Mas o tempo é como o vento. Ninguém segura. Às 11h20 ele passou. Deixou um rastro de perdas, mas também de revelações. Uma senhora de 64 anos que sempre duvidou dessas coisas, acordou chorando. Sonhou com um homem de batina marrom, rosto sereno, mãos feridas. Ele disse: o céu já falou. Escute com a alma. Ela acordou em lágrimas. Ligou o rádio. A notícia estava lá. Incidente misterioso às 11h20. Testemunhas relatam sensação de pânico coletivo.
Coincidência? Ou resposta divina? Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. O rádio continuava ligado, e uma voz grave narrava os eventos com frieza jornalística. Mas quem escutava sentia algo além. Sentia o coração apertado, as mãos suadas. O silêncio da alma diante do invisível. Como se tudo o que havia sido ignorado estivesse agora batendo à porta com força. Uma mulher rezava o terço em voz alta, como se suas palavras pudessem impedir o que viria depois. Mas ela sabia. Sabia que aquela reza era um pedido de perdão, não uma súplica por milagre. Porque o tempo de escutar já havia passado, e agora restava clamar. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. As pessoas começaram a relatar sonhos parecidos. Um homem encapuzado, olhos de tristeza profunda, surgia nas madrugadas como um aviso silencioso. Dizia pouco, mas olhava como quem carregava o peso de 1000 cruzes. Alguns chamaram de delírio. Outros reconheceram a presença. Era ele. Era Padre Pio. E ele voltava a aparecer porque sabia que algo precisava ser dito. De novo. Porque ninguém escutou da primeira vez. E talvez nem da segunda. Mas ele não desiste. Ele sabe que uma alma vale mais do que todas as riquezas do mundo. Quem vive sozinho sabe. Há noites em que o silêncio grita. Há momentos em que algo aperta no peito sem explicação. É nesses instantes que a fé se revela. Quando ninguém vê. Quando ninguém ouve. Quando a luz se apaga e só resta a esperança. Padre Pio dizia: quando tudo parecer escuro, é aí que a luz está mais perto. Mas quem tem coragem de acreditar quando tudo desmorona? Quem ousa manter a fé quando o chão treme sob os pés? Ontem, às 11h20, essa foi a escolha. E muitos falharam. Declare: amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. No asilo da cidade, uma senhora que não falava havia meses começou a repetir um nome: Francesco, Francesco. Era o nome de batismo de Padre Pio. Ninguém entendeu. Mas quando a notícia do evento espiritual se espalhou, as enfermeiras tremeram. Ela sabia, mesmo calada, mesmo esquecida, a alma dela reconheceu o chamado, porque há coisas que não precisam de explicação, só de entrega. E naquela tarde, ela morreu sorrindo, como se finalmente tivesse escutado e aceitado. Este livro no primeiro comentário não é comum, é um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: amém. Eu fui tocado por essa palavra. Ninguém sabia explicar o que aconteceu com o relógio da capela. Ele parou. Os ponteiros travaram. 11h20. Justamente no momento exato em que tudo mudou. Algumas senhoras disseram que ouviram um sussurro vindo do altar. Não era voz humana. Não era o vento. Era algo que não se pode explicar com palavras, mas que se sente na alma. E todas, sem exceção, levaram a mão ao peito. Sentiram uma queimação, um aviso, um chamado. Mas será que ouviram a tempo? O que aconteceu naquele horário não foi só uma coincidência. Quando se ignora um aviso espiritual, o que resta é o desespero. E Padre Pio não é uma figura de superstição. Ele é um instrumento. Ele não queria atenção. Ele queria salvação. Mas, como sempre, o orgulho humano fala mais alto. Quantas vezes você sentiu no coração que deveria rezar, mas não rezou? Quantas vezes sentiu a vontade de se ajoelhar, mas achou que era exagero? Ontem, muitos se arrependeram por não terem escutado esse impulso silencioso. A televisão ficou muda por alguns segundos. Isso foi relatado por mais de 40 famílias. O som desapareceu. A imagem ficou congelada. E quem olhava para a tela sentia como se algo observasse de volta. É isso mesmo. Como se uma presença usasse aquele momento para dizer: acorda. Mas muitos trocaram de canal. Fingiram que nada aconteceu. E com isso, ignoraram a última chance. Porque nem sempre a fé vem em forma de milagre visível. Às vezes ela vem como um defeito no rádio, um ruído na televisão, um arrepio na espinha. Mas quem não tem sensibilidade, perde. Os sinais não cessaram.
Uma mulher grávida relatou que o bebê começou a se mexer de forma intensa às 11h20. A criança chutava, como se quisesse fugir de algo. Ela foi para o hospital. O médico não soube explicar, mas o bebê estava com o coração acelerado. Demais. Quando ela perguntou se havia algo errado, ele apenas respondeu: "Está saudável, mas parece assustado. Como uma criança ainda no ventre pode ter medo?" A resposta está além da medicina. Está onde poucos têm coragem de olhar, no invisível. Declare: "Jesus, eu confio em vós", se acredita no poder transformador de Deus. Teve gente que riu, achou que tudo era exagero, mas os que riram foram os que choraram depois. Porque o céu dá sinais, mas não insiste. A verdade é que o espiritual não grita. Ele se revela aos atentos, aos humildes. E esses, no momento da tragédia, sabiam o que fazer. Correram para o quarto, acenderam uma vela, pegaram o terço com mãos trêmulas, rezaram como se o mundo estivesse acabando. Por quê? Para quem tem fé, quando Deus fala, não se brinca, se responde, se dobra, se clama. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: "Hoje algo espiritual foi ativado em mim." Mas o que exatamente foi ativado? É isso que ninguém quer falar abertamente. O que aconteceu às 11h20 não foi apenas um evento espiritual. Foi um início. Um tipo de selo sendo quebrado. Padre Pio havia alertado em cartas secretas que nos últimos tempos os céus se manifestariam de formas inexplicáveis, e que somente os que mantivessem o coração puro e a fé ativa conseguiriam suportar. Quem zomba, quem nega, quem finge, não vai resistir. Não é questão de religião, é questão de espírito desperto. Você já teve a sensação de estar sendo observado? Não quando está sozinho, mas quando está rodeado de pessoas, e mesmo assim sente um peso no ar. Como se algo estivesse à espreita, como se os seus olhos físicos não fossem suficientes para captar tudo. Essa sensação se tornou comum após o ocorrido. E não é paranoia, é sensibilidade espiritual. O mundo está mudando. As camadas invisíveis estão se tornando visíveis. E só quem tiver discernimento vai saber o que é divino e o que é engano. Os sonhos estão se tornando cada vez mais vívidos. Uma senhora relatou que viu um homem vestido com uma túnica marrom, rosto iluminado, olhos que pareciam conter séculos de sabedoria e dor. Ele não falava, apenas mostrava um campo seco, rachado. No centro havia uma cruz, e aos poucos aquela terra árida começou a florescer. Ela acordou chorando, sentindo que tinha recebido uma mensagem, que apesar da seca espiritual, ainda havia esperança. Mas era preciso agir. Era preciso se ajoelhar. Era preciso voltar. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. As igrejas começaram a receber pessoas que há anos não pisavam ali. A tragédia foi como um sopro que tirou a poeira dos bancos de madeira. E muitos, pela primeira vez em décadas, dobraram os joelhos e pediram perdão. Não pelo que fizeram, mas pelo que deixaram de fazer. Pela fé que abandonaram. Pelas orações que negligenciaram. Pelas promessas que quebraram. E nos olhos dessas pessoas havia algo raro. Arrependimento verdadeiro. Uma alma quebrada ainda pode ser restaurada. Mas é preciso se quebrar. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário. Mas quem deixa para depois, perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé. Eu creio, Senhor. Você já se perguntou por que tem acordado às 3 da manhã sem motivo? Não é insônia, é chamado. Muitos têm relatado acordar exatamente às 3h03. Sempre com o coração disparado. Sempre com a impressão de que algo está presente. E quando olham ao redor, nada está fora do lugar. Mas dentro, tudo está. A alma sente antes que o corpo entenda. E esse horário tem sido conhecido como o momento em que o mundo espiritual toca o mundo físico. Quando o véu se rasga por segundos. E quem está atento, vê. As crianças começaram a desenhar coisas estranhas. Uma menina de 6 anos desenhou um homem de batina com as mãos brilhando e os pés flutuando. Quando perguntaram quem era, ela respondeu,
É o homem da luz que falou comigo ontem. Os pais ficaram assustados. Procuraram a escola, mas não havia explicação. Só mais perguntas. E o que mais chamou atenção foi o que ela disse antes de dormir. Ele me disse que vai voltar, que eu preciso contar para as pessoas. Essa menina nunca ouviu falar de Padre Pio, mas ela viu. E ela crê. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. Algo está acontecendo, e não é para todos. Só os que sentem vão entender. O peso no peito, as lágrimas sem motivo, o vazio que aparece mesmo quando tudo parece bem. Isso não é tristeza. Isso é chamado. Isso é alma clamando por algo que este mundo não pode dar. Padre Pio disse: haverá um tempo em que o céu será ignorado. E esse será o tempo do sofrimento silencioso. Você está vivendo esse tempo agora. E se não agir, o sofrimento vai se tornar insuportável. Você precisa entender. Nada do que está acontecendo é coincidência. O silêncio nas madrugadas, os sussurros que parecem ecoar quando tudo está calmo, as lágrimas que escorrem do nada. Tudo isso é um sinal. Um apelo invisível que tenta tocar os que ainda conseguem sentir. Mas a maioria já está entorpecida demais, cega demais. E o mundo está tão barulhento que poucos conseguem escutar a única voz que realmente importa. Padre Pio sabia disso. Por isso, ele falava tão pouco. Mas quando falava, até o ar parecia segurar a respiração. Quem acredita que essas coisas são apenas sensações, vai cair no mesmo erro dos que zombaram das profecias. Porque não é só um aviso, é um cronômetro. Um tempo que está se esgotando. E o problema não é o fim. O problema é chegar no fim. Despreparado. Você já pensou se, no momento em que a porta espiritual se fechar, você estiver distraído, sem fé, frio, racional demais? É assim que muitos estão hoje. A espiritualidade virou teoria, oração virou superstição, e os sinais viraram piada. Padre Pio dizia que quando o coração humano se fecha, os demônios não precisam bater. Eles simplesmente entram. E talvez seja isso que muitos estejam sentindo sem saber. O peso de uma presença que não foi convidada, mas foi permitida. Basta um medo alimentado demais. Uma mágoa não resolvida. Uma ausência de fé que cresce como um tumor. De repente, a dor se torna constante. O vazio se torna rotina. E a alma, que antes pulsava esperança, vira só uma lembrança distante. Em diversas cidades, pessoas começaram a relatar o mesmo pesadelo. Um céu escurecido ao meio-dia. Um homem de batina ajoelhado no chão, chorando sangue. E atrás dele, uma multidão com rostos apagados. Gritavam, mas nenhum som saía da boca. Era como se todos estivessem implorando por salvação. Mas não havia mais quem escutasse. Os médicos chamam de padrão de sonho coletivo. Mas os espirituais sabem, quando muitos têm a mesma visão, é porque ela vem de algo muito maior do que a mente. Declare: eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. Essas mensagens não estão vindo por acaso. Você não está lendo isso por engano. Há uma razão para o seu coração estar inquieto. Uma razão para essa palavra parecer escrita exatamente para você. É porque, em algum nível, sua alma já reconheceu que precisa voltar. Voltar à oração, voltar ao sagrado, voltar à humildade de dizer: eu preciso de Deus. E se você não disser isso agora, o tempo pode te forçar a dizer: tarde demais. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você não percebe como o mundo está ficando mais frio? As pessoas estão morrendo por dentro, mesmo vivas por fora. As famílias estão desmoronando sem motivo. Casais dormindo juntos, mas com almas separadas. Filhos que não olham mais nos olhos dos pais. Igrejas vazias, corações vazios, fé ausente. E você acha que tudo isso é normal? Não é. É a ausência do divino. É o afastamento da verdade. É o cumprimento de um alerta que foi ignorado. E cada dia que passa, fica mais difícil voltar. Padre Pio avisou que o mundo não seria destruído por bombas, mas por corações endurecidos. Por almas que perderam a sensibilidade. E é exatamente isso que está acontecendo. Pessoas que veem a dor do outro
e não sentem nada. Pessoas que escutam sobre milagres e riem, que ouvem sobre o inferno e dizem, não acredito, como se a crença delas mudasse a realidade espiritual, como se o universo dependesse da opinião humana para se manifestar. O orgulho está sendo a sentença da nossa geração. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora. Depois escreva. Hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Você sabia que há orações escondidas? Sim. Palavras que não foram reveladas a todos. Orações que só são passadas entre os que realmente acreditam. Padre Pio deixou algumas dessas em seus cadernos, protegidas por anos. E agora, elas estão acessíveis, mas por pouco tempo, porque certas verdades só permanecem enquanto houver ouvidos dispostos a escutar. E quando o último se calar, o silêncio volta a reinar. E então, nada mais poderá ser dito, só vivido e sofrer. O que mais precisa acontecer para você despertar? Você precisa perder alguém? Precisa passar por um diagnóstico? Por um desespero sem nome? Ou pode aceitar agora, enquanto ainda há tempo? A maioria só busca a Deus quando sente dor. Mas o verdadeiro milagre acontece quando a busca vem antes da ferida. Quando você decide confiar, mesmo sem ver. Amar, mesmo sem sentir. Orar, mesmo quando tudo parece mudo. Porque é aí que a fé se mostra viva. E os céus respondem. Você já notou como as coisas parecem estranhas ultimamente? As tragédias estão mais frequentes. Os sustos mais intensos. Os acidentes mais sem sentido. É como se uma camada invisível estivesse sendo rompida. E o que estava preso começasse a escapar. Os antigos chamavam isso de a brecha do mundo. Um momento em que os limites entre o visível e o invisível ficam frágeis. E os ataques espirituais se tornam mais fortes, mais sutis. E por isso, mais perigosos. Escreva, Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Ontem às 11h20 foi exatamente isso. Uma brecha. Um ponto frágil no tempo. E muitos sentiram. Muitos não entenderam. Mas todos, sem exceção, foram tocados. Só que nem todos aceitaram. Alguns resistiram. Outros zombaram. Outros ainda estão tentando esquecer o que sentiram. Mas a alma não esquece. Ela guarda. E mais cedo ou mais tarde, essa memória espiritual volta. E quando voltar, será tarde demais para dizer, eu devia ter escutado. Você precisa ser sincero agora. Quantas vezes você sente que está vivendo no automático? Que levanta da cama, respira, faz o que precisa, mas por dentro está oco, sem direção, sem força? Isso não é depressão. Isso é sede de Deus. Sede daquilo que o mundo não pode dar. E quanto mais você tenta preencher com coisas, mais vazio fica. Porque esse espaço não foi feito para o mundo. Foi feito para o divino. E enquanto você não se voltar para o alto, vai continuar sentindo esse vazio. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare. Hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você se lembra de quando sua fé era mais forte? Quando você chorava só de ouvir uma música espiritual? Quando acendia uma vela e sentia a presença de Deus como um abraço? O que aconteceu com você? Quando foi que tudo esfriou? Foi a dor, a traição, a perda, a rotina, seja o que for. Ainda dá tempo de voltar. Mas não deixe para depois. Porque cada vez que você adia, uma parte sua endurece. E quando endurece demais, nem o milagre consegue penetrar. Muitos dizem que querem ouvir Deus, mas não suportariam o que Ele tem a dizer. Porque a verdade exige mudança, e mudar dói. Por isso, é mais fácil ignorar. Mais fácil ocupar a mente com redes sociais, séries, política, fofoca, qualquer coisa que afaste o silêncio. Porque no silêncio, Ele fala. E quando Ele fala, você percebe o quanto se afastou, o quanto deixou de ser quem era, e o quanto precisa urgentemente voltar, ou vai perder tudo. E o que significa perder tudo? Não é só dinheiro, não é só saúde. É a paz, a fé, a força para continuar quando tudo parece ruir. Isso é o que o inimigo quer roubar de você. E se você não blindar sua alma com oração, com jejum,
com palavra viva, vai cair, vai fraquejar, vai se entregar. E quando perceber, estará tão longe que nem saberá como voltar. Mas enquanto você lê isso, ainda há tempo, ainda há misericórdia. Declare: eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você sente que há algo errado no mundo, mas ninguém consegue explicar. A dor ficou mais silenciosa, as tragédias mais frequentes, os rostos mais frios. Você nota isso, você sente isso, mas tem medo de falar, porque parece que todo mundo virou pedra. Mas o seu coração ainda pulsa, ainda dói quando vê a maldade, ainda aperta quando escuta certas notícias. Isso é um sinal, não é fraqueza, é sensibilidade espiritual. É a prova de que você ainda pode ouvir a voz de Deus, ainda pode ser alcançada. E é por isso que você está aqui. Padre Pio dizia que nos tempos finais, as almas boas se sentiriam como estrangeiras no próprio lar, que estariam cercadas de rostos conhecidos, mas sem sentir conexão, que até a família pareceria distante. E muitas de vocês estão vivendo isso agora. Sorrisos falsos, lares sem oração, pessoas que te olham, mas não te enxergam. É como gritar por dentro e ninguém ouvir. Como pedir socorro no meio de um deserto. Mas hoje, essa palavra é a água que você precisava. Não porque eu escrevi, mas porque o céu soprou para que ela te encontrasse. Não ignore os sinais. Aquela angústia constante, a insônia que não passa, as lágrimas que surgem do nada, a sensação de que está carregando um peso que não é só seu. Isso não é drama, isso é batalha espiritual. E quando você começa a se aproximar de Deus, o inimigo tenta te distrair, te cansar, te fazer pensar que é tudo exagero. Mas no fundo, você sabe que não é. Porque quando fecha os olhos, quando o mundo silencia, é ali que você sente, algo está se aproximando. E não é apenas físico, é espiritual. Você já tentou explicar sua dor, mas ninguém entendeu. Porque não é uma dor qualquer, é uma dor de alma, uma saudade do que você nunca viveu, um chamado para algo que você ainda não conhece, mas sente que precisa encontrar. E isso é sede do sagrado. É Deus te puxando de volta, é Padre Pio intercedendo para que você não se perca no caos. E se você ignorar mais uma vez, talvez não haja outra chance. Não porque Deus não queira, mas porque o mundo vai te engolir antes que você consiga reagir. Escreva: eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. É forte dizer isso, mas necessário. Há pessoas sendo marcadas espiritualmente sem perceber. Não com tinta, nem com símbolos visíveis, mas com feridas invisíveis, com opressões que vêm disfarçadas de rotina. E o mais assustador, essas marcas não gritam, elas se escondem em sorrisos, em dias aparentemente normais, mas vão apagando a luz interna pouco a pouco. E quando percebem, já não conseguem mais orar. Já não conseguem mais acreditar. Por isso, se você ainda sente algo, qualquer coisa, valorize. Porque o tempo da sensibilidade espiritual está se esgotando. Padre Pio recebeu revelações que só agora começam a fazer sentido. Ele falava de uma escuridão que viria não pelo céu, mas pelo coração das pessoas. E veja à sua volta: pais contra filhos, famílias divididas, mentiras sendo tratadas como verdades, o bem sendo ridicularizado, o mal sendo aplaudido. E isso é o que ele viu. E o que ele tentou evitar com lágrimas, com oração, com silêncio. Mas muitos não ouviram. Muitos ainda zombam. E esses serão os primeiros a cair. Você já reparou que as maiores batalhas acontecem quando você decide se aproximar de Deus? Quando começa a rezar, parece que tudo desanda. Quando tenta mudar, surgem problemas de onde nem existiam. Isso não é coincidência. É resistência espiritual. O inferno se incomoda quando alguém volta para o céu. Mas é exatamente aí que você precisa insistir. Porque a vitória não vem para quem sente. Vem para quem continua, mesmo sem sentir nada. Mesmo quando tudo parece escuro. É aí que a luz está mais próxima. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. A TV pode mentir. As redes sociais podem confundir. Mas a dor da alma, essa nunca engana. E se hoje ela está aí,
latejando dentro do seu peito, é porque Deus quer falar contigo. Ele não usa o extraordinário. Ele fala na lágrima que cai sozinha, na lembrança que arde, no silêncio que grita. E hoje, Ele está dizendo: volta, eu ainda estou aqui. Mas atenção, Ele não vai esperar para sempre. O tempo da graça tem fim, e o da justiça está mais perto do que muitos imaginam. Uma senhora de 62 anos, após ver um vídeo como esse, decidiu voltar a rezar o terço todas as noites. Na terceira noite, sentiu um perfume forte de rosas invadir o quarto. Não havia flores ali. Ela chorou. Caiu de joelhos, e pela primeira vez em décadas, sentiu que estava viva de verdade. Isso não é invenção. É resposta. Deus se manifesta quando encontra espaço. E se você sente que está ouvindo tudo isso à toa, pare agora. E escute de novo com o coração. Porque essa pode ser sua única chance real de mudar. Este livro no primeiro comentário não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você sabia que as almas mais sensíveis são as mais atacadas? Porque elas enxergam onde os outros ignoram. Elas sentem o que muitos negam. Você que está lendo isso agora, não é fraca. Você é forte demais para o mundo. E por isso, o mundo tenta te calar. Mas Deus não te chamou para o silêncio. Ele te chamou para ser luz. Mesmo no meio da escuridão. Principalmente no meio da escuridão. E se você ainda tem forças para ler essas palavras, é porque você ainda pode ser usada por Deus. Se você sente que está no limite, que não aguenta mais, saiba que isso também é um sinal. Porque antes da virada, sempre vem a pressão. Antes da cura, vem o colapso. Antes do milagre, vem o silêncio. E você está nesse ponto agora. Exatamente aí. Onde muitos desistem. Onde a maioria se entrega. Mas você não é a maioria. Você foi escolhida. Você foi separada. Padre Pio sabia que haveria almas que, mesmo em meio à dor, escolheriam continuar acreditando. Você é uma delas. O problema é que o inimigo também sabe disso. E é por isso que ele te ataca. Não com sustos, mas com cansaço, com distração, com frieza, com esquecimento. De repente você já não sente mais vontade de rezar. Já não vê mais sentido nas coisas de Deus. Isso é ataque. E só pode ser vencido com decisão, com esforço, com disciplina espiritual. Não espere sentir vontade. Faça mesmo sem vontade. Reze mesmo cansada. Porque o céu responde ao esforço, não ao conforto. Declare: Amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Você acha mesmo que o mal vai se apresentar com chifres, tridente e fumaça? Não. Ele se apresenta com calma, com promessas vazias, com normalidade. Ele entra devagar. Primeiro tira seu tempo de oração. Depois, tira sua fé na força do terço. Depois começa a semear dúvidas sobre milagres. Por fim, te convence de que é exagero se ajoelhar. E quando você percebe, já não crê em mais nada. Está vazia. Está fria. E nesse vazio, ele faz morada. Não subestime a sutileza do que quer destruir sua alma. Padre Pio enfrentava ataques espirituais reais. Os relatos são documentados. Ele apanhava de forças invisíveis, ouvia gritos no escuro, sentia cheiro de enxofre no meio da missa. E mesmo assim, continuava. Não por coragem humana, mas por convicção divina. E sabe qual era a arma dele? O rosário, a oração constante, o jejum silencioso, o perdão diário. Você não precisa sofrer como ele, mas precisa aprender com ele. O mundo espiritual está se movendo, e quem não estiver protegido vai ser engolido. E o pior, sem nem perceber. Quantas vezes você deixou para depois aquele impulso de rezar? Quantas vezes sentiu algo te chamando, mas escolheu a distração? Quantas vezes ouviu essa voz dentro de você dizendo: volta, mas você ignorou? Essas pequenas recusas criam um abismo. E esse abismo cresce até você não conseguir mais sentir a presença de Deus. E quando você finalmente quiser voltar, tudo parecerá distante, como se ele estivesse em silêncio. Mas ele nunca se calou. Você é quem se afastou demais. A frieza espiritual começa como um cansaço. Depois vira apatia. Depois vira dúvida.
E quando você percebe, já não acredita nem em milagres, nem em sinais, nem em você mesma. Já não sente mais nada quando vê alguém sofrendo. Já não chora mais quando ouve um louvor. Já não se arrepia mais na missa. Esse é o sintoma. Essa é a doença. Uma alma doente não grita. Ela silencia. Mas você não foi feita para esse silêncio. Você foi feita para incendiar sua fé, mesmo que tudo ao redor esteja escuro. Declare: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. O céu ainda está falando, mas apenas os que estão de joelhos conseguem ouvir. Você não precisa ver anjos para saber que eles existem. Basta sentir aquela presença quando tudo desmorona, e mesmo assim, você não desiste. É isso que o inimigo tenta roubar. Não sua casa, não seu dinheiro, mas essa resistência que vem da fé. Porque quando uma mulher crê de verdade, o inferno treme. Quando uma mãe ora, os céus se movem. E quando uma alma ferida decide confiar de novo, Deus age. Você já parou para pensar por que está sentindo esse incômodo lendo isso? Não é desconforto. É a verdade cutucando as feridas que você fingiu que sararam. São mágoas antigas. São dores que você jogou para debaixo do tapete. São orações que você deixou pela metade. Mas Deus está te chamando para limpar essa bagunça interior, porque Ele quer habitar aí dentro. Mas Ele não entra onde reina o orgulho. Ele só entra onde há humildade, arrependimento, entrega. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário. Mas quem deixa para depois, perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Você lembra daquela oração que você fazia quando era mais jovem? Aquele momento de madrugada, ajoelhada ao lado da cama, com os olhos marejados e o coração gritando por socorro? Você acha que Deus esqueceu daquele clamor? Ele não esqueceu. Mas está esperando você voltar àquele lugar de sinceridade. Não importa se você errou. Não importa se você se afastou. Ainda dá tempo. Mas o relógio não vai parar só porque você ainda não decidiu. A eternidade está à porta. E poucos estão preparados. Muita gente está sendo enganada com palavras doces. Mensagens que falam de amor, mas escondem a verdade. O evangelho que alivia a consciência sem transformar o coração é o mais perigoso, porque ele não confronta. Ele embala você enquanto sua alma dorme. E quando acordar, pode ser tarde. O verdadeiro amor confronta, corrige, sacode, porque só quem te ama de verdade tem coragem de dizer: você está no caminho errado. E essa é a voz que está falando contigo agora. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você já reparou que quanto mais se afasta da oração, mais tudo começa a dar errado? Nada flui. O corpo dói. O sono não vem. As palavras machucam. O ar parece pesado. É porque a alma está sufocando. O espírito está clamando por alimento. E a oração é o pão invisível que sustenta sua existência. Você pode passar o dia inteiro fazendo tudo certo, mas se não orar, algo dentro de você vai murchar. E é esse murchar que, aos poucos, vai roubando sua essência. Quantas vezes você sorriu por fora e chorou por dentro? Quantas vezes disse: está tudo bem, quando na verdade tudo estava desmoronando? Você carrega tanta coisa no peito que já nem sente mais o peso. Se acostumou. Mas não foi para isso que Deus te formou. Ele quer te aliviar. Mas para isso você precisa largar o que está carregando. Precisa parar de fingir. Precisa abrir o coração e dizer: eu não aguento mais. Só então ele entra. Só então ele age. Escreva Amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Você sente que está chegando ao fim. Mas esse fim pode ser o começo. O começo de uma fé real. De uma cura que não vem por remédios, mas por rendição. A transformação começa quando você desiste de controlar tudo. Quando você finalmente diz: faça a tua vontade. Esse é o segredo. Não tem fórmula mágica. Não tem oração pronta. Tem entrega. Tem lágrimas. Tem ajoelhar em silêncio e deixar que Deus veja tudo o que ninguém mais viu. Porque Ele vê, e Ele não te abandonou. Padre Pio dizia que uma alma em oração é mais poderosa do que 1000 soldados em guerra. Você já pensou no que pode acontecer se você voltar a orar de verdade? O
O que pode mudar na sua casa, no seu corpo, nos seus filhos, no seu casamento, mas nada muda do lado de fora se você não mudar dentro. E mudar dói, mas vale a pena, porque a dor da mudança cura. Já a dor do arrependimento, essa pode durar para sempre. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Agora respire, mas não se distraia. Esse texto está terminando. Mas o que você vai fazer depois dele? Vai esquecer? Vai voltar à rotina? Vai fingir que nada mexeu com você? Ou vai agir? Vai rezar? Vai buscar? Vai perdoar? Vai largar o que está te afastando da graça? A escolha é sua. Mas a consequência não será só sua. Porque tudo o que você decide no secreto, um dia ecoa na eternidade. Padre Pio nunca buscou fama. Ele queria almas. Ele queria salvar o que o mundo estava perdendo. E hoje, ele está aqui, através dessas palavras, tentando te alcançar mais uma vez. Não jogue isso fora. Não feche seu coração agora. Se você chegou até aqui, é porque há algo em você que ainda brilha. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao cansaço, mesmo depois de tudo. E se ainda brilha, ainda há esperança. Declare: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Você sabe o que te prende. Não é o passado. Não são os traumas. Não é o medo. O que te prende é não acreditar que ainda pode ser liberta. Você já se acostumou tanto com o sofrimento que começou a chamá-lo de normal. Mas não é. Essa dor constante, essa angústia que aparece sem motivo, essa sensação de que tudo está por um fio. Nada disso é o plano de Deus para você. Essa escuridão que você sente nos cantos da sua alma não veio do céu. E hoje precisa ser confrontada com fé. Você pode ignorar isso. Pode desligar esse vídeo. Pode dizer que é só mais um texto. Mas se fizer isso, vai continuar sendo refém dessa tristeza que ninguém vê. Vai continuar com esse nó no peito que não se desfaz. Com essa dor que te visita à noite e sussurra que nada vai melhorar. Essa voz que mente, que distorce, que te faz acreditar que está sozinha. Mas você não está. E você sabe disso. Sabe porque mesmo agora, enquanto lê isso, sente algo diferente. Sente que essa palavra é para você. Sabe por quê? Porque o céu está batendo na sua porta com força, com urgência, com misericórdia. E o céu não bate em qualquer porta. Ele escolhe corações. E o seu, por mais ferido que esteja, ainda pulsa fé. Fé escondida, fé cansada, mas fé viva. E isso basta para mover o impossível. Deus não procura perfeição. Ele procura verdade. E se sua verdade agora é: estou cansada, estou perdida, estou sozinha, é com isso mesmo que ele vai começar, com seus cacos. E Padre Pio sabia disso. Ele via além do rosto. Ele enxergava a alma. Ele dizia: quanto maior a escuridão, mais perto está a luz. E se você sente que está no seu limite, agradeça, porque esse limite não é o seu fim. É o fim do que te fazia mal. É o ponto onde Deus vai agir, onde Ele entra, onde Ele transforma. Mas para isso você precisa permitir. Precisa dizer: chega, eu não quero mais viver assim. Eu quero mudar. E não importa o quão fraca você se sinta. Se você disser isso com sinceridade, o céu inteiro se move por você. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você tem ideia do quanto já suportou? Do quanto já enfrentou calada? Das noites em que dormiu chorando e acordou sorrindo para os outros, como se nada estivesse acontecendo? Isso não é fraqueza. Isso é força. Isso é resistência. Isso é fé disfarçada de cansaço. E hoje, o céu está te recompensando com essa palavra. Porque Deus viu o que ninguém viu. Ouviu o que ninguém escutou. E Ele está dizendo: filha, eu nunca te deixei. Foi você quem parou de me ouvir. Você sente falta de paz. Mas a paz não é ausência de problemas. É presença de Deus. E Deus só entra onde há espaço. Por isso, agora é hora de esvaziar, de soltar o que não é seu, de perdoar o que te destruiu, de calar as vozes que te condenam, de silenciar a mente, para escutar a alma. E quando você fizer isso, o céu vai descer. Não com espetáculo,
mas com aquele silêncio que acalma, com aquele alívio que não se explica, com aquela certeza invisível de que tudo, absolutamente tudo, vai ficar bem. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora, depois escreva: hoje Deus me deu um sinal, e eu não vou ignorar. Você está mais perto da sua cura do que imagina, mais perto da resposta que tanto pediu, mais perto da libertação que espera há anos. Mas antes da promessa, vem o teste. E esse é o seu teste. Continuar crendo mesmo quando tudo parece contrário. Continuar orando mesmo quando sente que Deus está em silêncio. Porque é nesse silêncio que Ele está te preparando. E quanto mais escuro o céu, mais perto está o amanhecer. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você que está lendo isso agora, talvez com o rosto molhado de choro, talvez segurando tudo por dentro, precisa saber: o céu está em guerra por sua alma. Você pode não ver, pode não sentir, mas há batalhas sendo travadas por você, e você precisa reagir, não com raiva, mas com fé, com joelhos no chão, com oração nos lábios, com o coração rasgado na frente de Deus, porque é nessa entrega que tudo começa a mudar, de verdade. Padre Pio não fazia milagres, ele apenas dizia: reze, espere e não se preocupe. E é isso que você precisa fazer agora: rezar como nunca, esperar com confiança e entregar o peso, porque se continuar carregando tudo sozinha, vai quebrar. Mas se colocar nas mãos de Deus, vai voar. Não importa a idade, não importa o passado, não importa o tamanho da dor. Deus não é limitado por tempo, espaço ou culpa. Ele só espera o seu sim. Este livro no primeiro comentário não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Agora preste atenção. O que você decide fazer nos próximos minutos pode mudar tudo. Pode ser o recomeço que você tanto esperou. Pode ser o sim que o céu está esperando. Ou pode ser só mais um dia comum, igual a todos os outros. A escolha é sua, mas a consequência também será. Porque agora você sabe, agora você sentiu, agora você foi tocada. E uma alma tocada nunca mais é a mesma. Não termine esse vídeo apenas com um arrepio. Termine com ação. Pegue o terço, reze mesmo sem vontade. Abra o livro, leia mesmo sem entender. Fale com Deus, mesmo sem palavras. Porque Ele não ouve sons, Ele ouve intenções. E se hoje tudo o que você consegue dizer é socorro, isso já basta. Porque a misericórdia dele alcança até o sussurro mais fraco, até a lágrima que cai em silêncio. Declare amém. Se você confia que Padre Pio pode interceder por você. E agora, com o coração mais leve, eu te convido a continuar essa caminhada. A não parar aqui. Porque o que você sentiu hoje é só o começo. Há mais. Há revelações que ainda virão. Há palavras que vão te restaurar. Há luz esperando para entrar onde hoje ainda há dor. Por isso, não perca o próximo vídeo. Ele trará uma das maiores revelações espirituais que Padre Pio compartilhou em segredo. E que só agora o céu permite que venham à tona. Prepare-se. Algo está sendo revelado. E você está sendo escolhida para receber. Te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. E que Padre Pio interceda por você. Sempre.